Olá, amigos! Vamos falar hoje sobre as mulheres, fazer uma breve história das mulheres, um passeio pela história, desde a antiguidade até os dias atuais. Bom, inicialmente, o Espiritismo nos ensina que as almas ou os espíritos não têm sexo. No plano espiritual, não há afeições carnais, uniões carnais. E os espíritos ora encarnam como homens, ora como mulheres, cumprindo diferentes deveres, a fim de conseguirem diferentes aprendizados. Na Revista Espírita de janeiro de 1866, lemos que, após o desencarne, o espírito ainda permanece sob a influência orgânica do organismo físico, se ele foi homem, se ele foi mulher, mas que essa influência vai se enfraquecendo à medida que o espírito evolui. À medida que nós evoluímos, o nosso perispírito, que é um corpo intermediário entre o físico e o espírito, um corpo energético, vai se quintessenciando, vai desmaterializando. E chega um momento, lemos lá na Revista Espírita, em que o espírito desencarnado não tem mais características masculinas ou femininas, porque esse perispírito já está muito sutilizado. É como nós lemos, os anjos não têm sexo. E como viveram os espíritos que encarnaram no sexo feminino ao longo da história? Na antiguidade, os historiadores ensinam que do ano 3000 a.C. ao ano 700 a.C., que foi a Idade do Bronze, nas cidades gregas Micenas e Creta, as mães é que lideravam o povo. Era o matriarcado. E com o tempo, elas foram perdendo seus direitos políticos, os seus direitos de atuarem na vida pública. Chegando no século IV a.C., Pitágoras, famoso filósofo e matemático, escreveu: "Um princípio mau criou o caos, as trevas e as mulheres." Isso para a gente entender como era a mentalidade da humanidade naquela época. Também os judeus, eles escreveram que Adão perdeu o paraíso por culpa da Eva. O rei Salomão, lá, traz essa história, está lá no Velho Testamento, tinha 1000 esposas e concubinas. E nessa cultura, o marido, a mulher primeiro pertencia ao pai, depois pertencia ao marido. O marido era o seu patrão, era o seu senhor. O Espírito Emmanuel, na reunião pública que foi feita em 1959, psicografia de Chico Xavier, escreve que, ao tempo de Jesus, as mulheres, com a exceção das patrícias do Império Romano, as patrícias eram as romanas da elite social, mas as outras mulheres sofriam extrema abjeção, degradação, humilhação, opressão. Diz Emmanuel, elas eram convertidas em animálias de carga, quando não fossem vendidas em praça pública. E os maridos podiam até dar uma carta de repúdio às esposas, abandoná-las. Paulo de Tarso escreveu que era indecente as mulheres falarem nas igrejas. O Espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, fantástico livro Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, escreve que, certa vez, Jesus e os discípulos estavam na barca e Simão Pedro tinha dificuldade de assimilar os ensinamentos de Jesus em relação àquele episódio da mulher
que ia ser apedrejado em praça pública e que Jesus pergunta a todos, né? Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Mas Pedro, então, era muito preso à lei mosaica que mandava apedrejar essas mulheres. E Jesus diz a Pedro que tanto o homem como a mulher são iguais perante Deus, que têm tarefas complementares. E Humberto de Campos segue escrevendo que a mulher recebeu a missão da maternidade, por isso avançou mais na estrada do sentimento. Por isso, diz Humberto de Campos, a mulher está mais perto de Deus. E ele continua: na história dos homens ficam somente os nomes dos políticos e dos generais. Todos eles são filhos da grande heroína que passa no silêncio, desconhecida de todos. Pelo mundo todo, principalmente nos países mais pobres, é incalculável o número de mulheres que se sacrificam pela família, pelos filhos, pelos netos, labutando incansavelmente em busca de sobrevivência. Muitas são mães solteiras ou foram abandonadas pelos maridos. Papa Francisco chegou combatendo a condenação e o preconceito, chegou a dizer: não existe mãe solteira. Mãe não é estado civil. No Livro dos Espíritos, questão 818, Allan Kardec pergunta: de onde se origina a inferioridade moral das mulheres em certos países? E os espíritos respondem: do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. É um resultado das instituições sociais e do abuso da força. As instituições sociais são a família, a escola, o trabalho, a igreja, o Estado, que passam as regras e as normas da sociedade. Retomando Humberto de Campos, ele escreve que quando Jesus foi crucificado, os discípulos se encheram de estupefação, de surpresa, de estarrecimento, de dúvida, ficaram desarvorados, abatidos, perdidos e se esconderam. Mas as mulheres estiveram presentes na Via Crucis, solidárias, e mais tarde muitas foram atuantes divulgadoras da Boa Nova. O Novo Testamento traz a história de Dorcas, Febes, Lídia, Lloyd, Eunice. Vamos avançar 5 séculos, da época de Jesus até chegar na Idade Média. Na Revista Espírita de novembro de 1869, o espírito Bernard escreve um texto chamado As Deserdadas, em louvor à mulher. Diz ele: na Idade Média, as mulheres eram bestas de carga, eram consideradas coisas, máquinas de procriar. Santo Agostinho, bispo da Igreja Católica, diz que a mulher é uma besta insegura e instável. Agostinho escreveu isso quando estava encarnado, na Idade Média. No século XV, nós estudamos na escola que houve o início da terrível caça às bruxas, às feiticeiras que eram médiuns, por conta da Inquisição da Igreja Católica, e essa tortura se prolongou por 300 anos. Em torno de 60.000 mulheres foram queimadas. No século XVII, as pinturas retratavam as mulheres com quadris largos, ou seja, ainda eram máquinas de procriar, a cabeça pequena, denotando deficiência intelectual. No século seguinte, no século XVIII,
começou o iluminismo. Então, houve o desenvolvimento das ciências, da liberdade, mas naquela época ainda havia uma grande mortalidade infantil e as mulheres da burguesia, da classe alta, ficavam em casa cuidando de seus filhos, mas não tinham direitos à liberdade e à igualdade, não podiam atuar na vida pública. E chegamos no século XIX, a mulher ainda não tem valor, ainda é marginalizada. Século XIX, o século das luzes, com a revolução das ciências, das artes, da política, a instrução foi se espalhando e a mulher começa a ser respeitada. A Revista Espírita de janeiro de 1863 traz um artigo escrito por Allan Kardec. A mulher tem alma? Ponto de interrogação. Aqui, Allan Kardec tem a intenção de fazer uma denúncia. Por quê? Uma mulher se formou na Faculdade de Direito de Montpellier, lá na França, no século XIX, em Direito, e a faculdade não quis liberar o diploma a essa formanda por ser mulher, por não ter alma. E aí surgiu uma intensa política. Allan Kardec escreve esse artigo em prol dos direitos entre homens e mulheres. E por fim, ela obteve o seu diploma. Allan Kardec escreveu aqui na Revista Espírita: Deus criou os homens e as mulheres iguais em direitos. As desigualdades são baseadas na ignorância e na força bruta. Desaparecerão com o progresso e o reinado da justiça. E na virada do século XIX para o século XX, houve muita luta pela igualdade dos direitos entre homens e mulheres. Essa luta ganhou impulso e se estendeu por todo o século XX. Em 1960, houve um ápice do movimento da emancipação feminina. Houve uma revolução dos costumes, surgiram grandes feministas como a Betty Friedan, nos Estados Unidos, a Simone de Beauvoir na França. E essa luta não terminou, porque em alguns países da África, da Ásia, alguns países latinos, inclusive no Brasil, há um elevado número de casos de violência doméstica contra a mulher. Em 1975, a ONU consagrou o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher para fortalecer o movimento pela igualdade entre homens e mulheres na política, no trabalho, na sociedade. Hoje em dia, essa crença de que a mulher é submissa ou deve ser submissa, é inferior ao homem, vem sendo desconstruída aos poucos. A mulher conseguiu inserir-se no mercado de trabalho, conquistou a sua independência financeira, a sua liberdade de escolhas, ela pode casar ou não casar, ou com quem ela quiser, pode ter filhos ou não ter filhos, mas também surgiram novos desafios. Muitas mulheres vivem jornadas diárias duplas, às vezes até triplas, né? 1 ou 2 trabalhos, conciliando o trabalho, a família, os filhos, e os salários entre homens e mulheres ainda são desiguais, mesmo na mesma função. A mulher ainda precisa se impor para ser valorizada na profissão. Por isso, o 8 de março traz tantas campanhas, palestras, debates, para a conscientização dessa luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres.
E olha que interessante que escreve também Kardec na Revista Espírita de abril de 1868. A gente vê que ao longo das revistas espíritas, Allan Kardec batalhou muito por essa liberdade de direitos, pela emancipação feminina. Escreve Kardec que a emancipação da mulher será consequência da difusão do espiritismo, porque o espiritismo ensina que não há espírito homem, não há espírito mulher, todos têm a mesma essência, a mesma origem e o mesmo destino. O espírito reencarna, ora como homem, ora como mulher. Escreve Kardec que o homem que escraviza a mulher poderá, numa próxima encarnação, também ser escravizado. A vida corporal não passa de um incidente, uma das fases da vida do espírito necessária ao seu adiantamento intelectual e moral. E finaliza Kardec que todos, homens e mulheres, todos, devem trabalhar pela emancipação das mulheres. Amigos, agradeço a atenção, que a paz do Mestre esteja sempre em nossos corações e em nossos lares.